Gostaria de ler uns versículos, primeiramente em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, até o 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, e mancos e cegos. E disse ao servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nós podemos pensar aqui um pouco dessas boas novas que Deus tem anunciado. Aqui nós estamos encontrando um convite. Convite, ou melhor, o anúncio do convite para alguém que já tinha sido convidado, anunciando apenas que estava pronto. E nós encontramos também o convite de alguém que ainda não tinha sido convidado. 2 classes de pessoas: os convidados e aqueles que não eram convidados. E é interessante que os convidados não foram. E aqueles que não tinham sido convidados, esses entraram. E nós estamos encontrando esse homem, no versículo 16, um homem fazendo uma grande ceia e convidando a muitos. Aqui nós estamos encontrando uma figura de Deus preparando um banquete para muitos. Deus preparando. E aqui nós estamos vendo que não existe preço para os convidados. Ninguém estava sendo convidado e foi sugerido, ou forçado, ou a pagar alguma coisa. A festa era grande, né? A ceia era grande. E estava, por assim dizer, de graça. Isso é o amor de Deus. Deus está estendendo, né, um convite a uma grande ceia. E nós podemos pensar aqui que pessoas recusando, nós vemos 3 vezes aqui, recusando
o convite? Porque é interessante, eu disse que eram convidados, porque disse que eles já eram convidados. Versículo 16, convidou a muitos e 17, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde. E eles passaram a dizer não. E cada um deles, por assim dizer, contou uma história muito bonita, mas disse não. Deus está anunciando hoje salvação a esse mundo. Deus está, nós estamos no ano 2000 agora, com muita surpresa, né? Deus faz quase 2000 anos que o Evangelho da Graça está sendo anunciado. Deus está anunciando salvação. E o que Deus está falando? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o convite. Esse é o convite. Deus amando um pecador como nós, cada um de nós, e anunciando. Essas três pessoas que estão recusando aqui, eu vejo por mim, claro, uma figura dos judeus recusando, porque o Senhor Jesus veio aqui para eles, não é verdade? O Senhor Jesus era um judeu, nasceu como promessa para Israel. Ele era o Emanuel, Deus conosco, para os judeus, para Israel. E ele estava ali. Né? Ele estava ali. E é interessante que o Senhor fala essa parábola, porque justamente ele estava vendo a rejeição dos judeus para com ele. Então ele pega conta essa parábola. Que esse homem já tinha feito o convite. Deus tinha anunciado para Israel que ele daria, que ele ia dar a eles uma mesa farta. E o Senhor Jesus, na verdade, ele era o dono dessa festa. Ele seria a porta de entrada para essa grande ceia. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Quando o Senhor foi rejeitado e apresentado ao povo, Pilatos trouxe ele diante do povo e falou: eis aqui o vosso rei. Eles clamaram com força, com grande ímpeto contra Cristo. Não, esse não, tira ele, nós não temos outro rei a não ser César. Mas, e quanto a esse? Seja crucificado. E a rejeição foi tanto que eles preferiram Barrabás naquela troca que havia. Apresentaram aquele homicida, uma pessoa que causava tumulto, e eles trocaram. Solta-nos Barrabás, disseram eles. E recusaram. E aqui nós vemos que, aparentemente, as desculpas eram boas, vamos dizer assim. Um campo, juntas de bois e casamento. Nós podemos dizer, que mal há nisso? Não é verdade? Que mal é você ter um campo, você ter as juntas de boi para trabalhar, ou casar-se. Tudo isso é perfeitamente lícito. Mas,
se você trocar isso, qualquer coisa, a troco de Cristo, esse é o maior pecado que um homem pode fazer na sua vida. É rejeitar a Cristo, é o maior pecado. E eles, por essa parábola, o Senhor estava mostrando o que eles fariam, eles iam trocar a Cristo. E só que eles trocaram a Cristo por um homem perverso, né? Naquela apresentação que houve com Barrabás, nós vemos que eles escolheram Barrabás e tiveram que engolir Barrabás depois. Logo após que, quando houve um cerco em Jerusalém pelos romanos, porque eles já eram escravos, né, cativos dos romanos, eles fecharam os muros de Jerusalém, as portas, fecharam tudo e agiram em rebelião contra os romanos. E o general Tito disse que se eles não rendessem, eles iriam invadir. E eles resistiram ao último. Bem o caráter de Barrabás. Rebelião. E no fim, eles pagaram o preço alto, porque Tito entrou com todo o seu exército, devastou. Foi uma aflição muito grande, profeticamente já avisada pelo próprio Senhor Jesus, e acabou Jerusalém. Acabou ali o templo para eles. E eles tiveram que sair, cada um buscar o seu destino por esse mundo. Mas Deus não estava frustrado. A própria parábola nos mostra que o Senhor sabia o que ia acontecer. E eu acho isso maravilhoso, ver o amor do Senhor Jesus por nós. Ele descer da glória, vir a esse mundo, sabendo o que ele ia passar. Se nós soubéssemos o nosso dia de amanhã, e se o nosso dia de amanhã tiver alguma desventura tal, eu creio que nós não teríamos coragem de enfrentar, a não ser no momento que o Senhor vai dando. E o Senhor Jesus foi diferente, ele veio aqui sabendo a cada passo que ele ia dar. E ele, em humilhação, veio a esse mundo e ele sabia que ia à cruz. E o momento mais triste, é o momento mais crucial, vamos chamar assim, nos sofrimentos de Cristo, não foi naquele momento que ele foi trocado por Barrabás e negado pelo seu povo, ou quando ele foi coroado de espinhos, esbofeteado. Tudo isso teve seu lugar, realmente é um sofrimento, mas a cruz, versículo, nós lemos hoje de manhã em Mateus 27, podemos ler o versículo 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se nós entendermos um pouco quem é que estava dizendo isso, nossos corações seriam tocados. Aqui estava o Filho de Deus, aquele que desceu da glória, nascendo aqui de uma mulher, de Maria, que todo mundo sabe, nascendo de Maria, um homem nesse mundo, perfeito, era Deus aqui, justo, perfeito, chamado por João Batista, o Cordeiro de Deus.
ele, aqui nesse momento, estava dirigindo: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus é aquele que tinha comunhão perfeita com Deus. Alguém que era o deleite de Deus e se deleitava em Deus a todo instante. Quando ele saiu da glória e nasceu aqui nesse mundo, fazendo-se homem, sua comunhão não mudou. Ele estava constantemente diante do Pai. Mas, como eu disse, ele veio aqui para morrer por nós. E a morte dele inclui, vamos dizer, esses momentos aqui que nós estamos encontrando em Mateus 27. 3 horas de trevas. E essas 3 horas, não pense você que houve uma eclipse, escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra. Esse momento único, onde Deus interviu em tudo. O sol se escureceu. E trevas. Aqui, o Senhor Jesus, nesses momentos, estava tomando sobre si os nossos pecados. Se você pensar que os seus pecados são horríveis a Deus, se você entender que você é um pecador perdido, você deve entender que Cristo tomou o seu lugar. A sua culpa estava ali. E quão culpado eu sou diante de Deus? Posso perguntar, quanto? Se eu olhar para esse versículo aqui, eu vou encontrar quão pecador, quão perdido eu sou. Por quê? Porque estava ali Cristo. Abandonado, se é que posso usar essa palavra, porque ele diz aqui, por que me abandonaste? Desamparaste, perdão. Por que me desamparaste? Então nós vemos aqui o preço que eu custaria para Deus. Qual o preço de um resgate? Não é? Qual o preço de um resgate? De um pecador é a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que um pecador merece? Como salário de alguma coisa, né? Nós pagamos salário de funcionários, recebemos salários daquilo que nós trabalhamos. E como pecador, o que eu recebo? Morte. E essa morte não é somente a morte física, é a separação de Deus. Mas Cristo veio aqui para tomar esse lugar. Quanto você custou para Deus? É a morte do Senhor Jesus. Quando nesses momentos onde que Deus virou as costas para o seu próprio Filho, esse homem perfeito, onde que por 3 vezes foi dito, quando ele estava aqui nesse mundo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Senhor Jesus, a agonia e o sofrimento dele, se funilou e se concentrou nessas 3 horas de trevas. E esse momento, essas 3 horas de trevas, foi um momento único. E esse lugar, essa posição que ele estava aqui, esse lugar, nenhum homem poderia ir. Não existia alguém capacitado para tomar esse lugar.
E quando Deus viu isso, ele se maravilhou e se alegrou em saber que não existia no mundo alguém que pudesse fazer isso. E o Senhor Jesus disse: eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então o Senhor Jesus veio a esse mundo para ir, nesse momento, a esse lugar, que seria o altar de Deus, do qual eu disse que João Batista chamou o Senhor Jesus o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele seria aquele que ia ser imolado no altar de Deus. O homem não podia ver nada disso. O homem que estava batendo neles, bofeteando, maltratando, colocou na cruz, levantou lá. O homem estava achando que eles estavam prevalecendo contra Cristo. Zombando dele: tu não és o Filho de Deus? Não salvou os outros? Salva a ti mesmo. Embaixo dessas zombarias ele morreu. Mas ele estava ali como o Cordeiro de Deus para morrer por mim, para morrer por você. E esse é o preço que era necessário. Ele passar por esses momentos, as 3 horas de trevas, onde funilou nessas 3 horas de trevas o juízo de Deus, caindo sobre Cristo, um homem desamparado de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Se alguém às vezes fica desventurado, falando: ai, Deus me esqueceu, está enganado. Deus está sendo misericordioso, o homem está vivendo embaixo da graça de Deus. Embora não reconheça, mas Deus está sendo longânimo. Esse aqui foi desamparado por Deus. Aquele que não merecia, esse foi desamparado por amor de nós. E essa ceia do nosso capítulo de Lucas, ela custou caro. Ela custou caro. Aquela mesa extensa para muitas pessoas, ela custou para o dono da casa. E aqueles convidados disseram não. E Deus não estava frustrado. E o que o dono da casa, nosso capítulo, o que o dono da casa manda fazer? Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. Então ele manda trazer essas pessoas e dá o lugar a eles. Podemos pensar que, primeiramente, que amor desse homem, né? Que amor. Ele, logicamente, convidou aqueles que eram, nós convidamos normalmente nossos amigos e pessoas. E esses amigos, esses conhecidos, não foram. E ele não disse: então acabou a festa. Não, ele manda buscar pessoas de fora, vamos chamar assim, do seu círculo, podemos dizer. E eu pensava um pouco nesses, os pobres, aleijados e mancos e cegos. Eu gostaria de pensar numa pessoa, no Velho Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz: e disse Davi. Esse Davi, aqui era o rei Davi, um homem sentado no trono em Israel, segundo os desígnios de Deus.
E esse Davi, ele sofreu perseguição de uma pessoa chamada Saul, que era rei em Israel. E Saul perseguiu durante toda a sua vida. Perseguiu. E ele não teve descanso enquanto Saul estava vivo. E depois que Saul morre, Davi assume o trono e começa a reinar. E tem esses versículos que Davi era muito amigo do filho de Saul. Saul tinha um filho que chamava Jonatas, que era amigo de Davi. E aqui Davi toma uma decisão em usar de bondade. Então nós vamos ler uns versículos. 2 Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Malqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Daí tá bom. Então eu estava pensando que essa casa ali de Lucas 14 estava entrando pobres, aleijados, cegos, mancos. E eu estava pensando nesse aleijado aqui. Filho de Saul, inimigo de Davi. No capítulo 5, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Então que interessante, Davi ele não queria nenhum cego, nenhum coxo na casa dele, diante dele. E esse homem que chegou, além de ser descendente de Saul, ele era aleijado de ambos os pés. E ele chegou
e foi apresentado diante do rei, um filho de Saul. Mas Davi amava Jonatas. O amor que ele tinha por Jonatas. Ele queria usar de benevolência. Eu imagino esse aleijado sendo trazido diante do rei, e ele olhando, pensando consigo, falando assim: esse é filho de Jonatas, o meu querido amigo Jonatas, esse é filho dele. E nós podemos pensar aqui essa figura maravilhosa, que Deus nunca, Ele não ia pôr nunca diante de si um pecador. Não é verdade? Ninguém podia sentar à mesa, ninguém podia entrar na casa de Deus, um pecador. Você, eu, nós podemos entrar diante de Deus. Quem você pensa que é? Você é filho do inimigo, você é um rebelde, você é um aleijado. Não é verdade? Perdido, nós estamos perdidos. Filho de Saul. A prova disso, nós voltamos outra vez lá e vamos ver onde que nós colocamos, que lugar que nós demos nesse mundo para Cristo. A cruz. Fora com esse homem. E normalmente a gente se ouve, mas se ele viesse hoje, seria diferente talvez. Não. O homem é rebelde, o homem é inimigo de Deus. O nome para um homem aqui nesse mundo é inimigo de Deus. Nós somos chamados na palavra de Deus como inimigos de Deus. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus, na sua essência, Ele é amor. Ele ama. E o amor divino está muito além do amor que nós, às vezes, tentamos entender. Porque o amor do homem, ele é dar para quem dá. Ou seja, se eu receber, eu dou. Se eu não receber, eu não dou. Deus não. Deus amou o inimigo. E assim Davi, ele vendo aquele aleijado, incapacitado, ele amou. Ele amou aquele e chamou ele pelo nome, Mefibosete. E é interessante que esse ato que Mefibosete fez, eu creio que seria o ato de cada um de nós, prostrarmos diante de Deus e dizer: quem é esse cão morto para que use de bondade para comigo? Mas Deus teve Jesus, o seu filho, o filho do seu amor, como diz a palavra. Aquele que andou com ele, aquele homem perfeito que fez a sua vontade, que Deus se deleitava, aquele que foi à cruz, aquele que morreu primeiramente para Deus, para que Deus fosse glorificado, aquele que honrou a Deus na sua vida e na sua morte, e fez a obra de Deus perfeitamente. E aqui, em Samuel, no livro de Samuel, nós estamos encontrando Davi usando de bondade por causa de outro. Usando de bondade para Mefibosete por amor a Jonatas. Deus está olhando para nós hoje, pecadores, amando por Cristo. Se nós chegarmos a Deus por Cristo, seremos aceitos. Como eu disse, ninguém poderia ou pode se achegar a Deus na sua própria justiça. Primeiro porque filho, descendente de um pecador. Somos descendentes de um homem que é Adão.
Se você acha que você é descendente de, como diz o homem, sou descendente de macaco, não, somos filhos de Adão. Aquele homem que pecou contra Deus, e nós temos usado esse crédito que nós temos no banco como pecador e estamos gastando o quanto nós queremos. E às vezes fala, eu não tenho nada a ver com Adão, ele que pecou lá, eu sou culpado agora. Mas você está usando de tudo que ele deixou para você, você está usando. Você é um pecador. E mais ainda, aleijado de ambos os pés. Incapacitado. Incapacitado. O homem acha que ele pode, eu tenho autonomia, eu sou dono do meu nariz. Se você ler Efésios 2, os primeiros versículos, você vai ver que você é um pobre coitado. Um homem carregado e guiado pelo inimigo de nossas almas, que é Satanás. Guiado pelo curso desse mundo. O homem não tem capacidade de dar um passo. Ele é guiado, ele é levado e vai indo à perdição. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos amou e deu a Jesus Cristo para morrer por nós. E por Ele nós podemos chegar a Deus. Nós podemos chegar aí diante dEle. E o que nós vamos escutar? As boas-vindas. Ainda sendo filho de Saul. Ainda sendo aleijado de ambos os pés. Davi disse a ele, versículo 11 do capítulo 9. Não, versículo 10. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Comerá pão de contínuo à minha mesa. Então Davi chamou ele aqui e não só permitiu que ele vivesse, porque até então ele estava longe, se é que podemos dizer assim, ele estava escondido, se abrigado, e ele foi trazido à presença de Davi. E ele não só foi poupado a sua vida, deu tudo para ele, terras, bens, mas disse a ele que ele comesse todos os dias da vida dele, na mesa do rei. Mefibosete teve o privilégio de todos os dias comer na mesa do rei. E ali na nossa parábola nós estamos vendo que os aleijados, os cegos, os coxos, se sentaram à mesa daquele homem para comer da sua ceia. Mas Davi não gostava do aleijado. Ele tinha dito, não, nenhum aleijado, nenhum cego. E por que esse homem estava aqui agora? Por amor a Jonatas. E é interessante que a obra de Cristo para nós nos lavou. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra. Nós estamos limpos. Embora nós olhamos para nós e não vemos nenhum bem, mas é em Cristo que nós encontramos. É olhando para Ele, para esse homem que morreu por nós, é que nós entendemos o amor de Deus, a nossa aceitação diante de Deus. E é interessante que essa expressão, a mesa, é bem o caráter que somos aceitos, porque Davi se assentava à mesa, e quando Mefibosete era trazido e sentado à mesa, os seus pés estavam embaixo da mesa. A mesa tampava aquilo que ele era. Não é verdade? E assim o amor de Deus, ele cobriu todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós não somos nada favoráveis. Por Cristo, nós fomos amados.
Então, eu penso que privilégio é para aqueles pobres, aqueles aleijados, cegos, serem recebidos naquela casa. Como nós estamos vendo esse exemplo. Que privilégio, Mefibosete, se assentar ali na mesa do rei e olhar e falar: eu sou filho do inimigo desse homem. Sou aleijado e estou aqui, diante dele, comendo todos os dias da minha vida diante dele. O Senhor Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. E não é esse o convite que eu acabei de dizer, que está ali, o anúncio, a placa que Deus colocou nesse mundo, do convite em João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém recebido diante de Deus eternamente. Deus não salva pela metade. Deus nos dá vida eterna. Versículo lá em nosso capítulo de Lucas 14, nosso capítulo 14, versículo 23. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu exortaria alguém aqui que, se ainda não se decidiu a entrar nessa casa, por favor, não adie. Não adie. Não deixe para mais tarde, como nós normalmente queremos fazer as coisas. Aquilo que nós podemos adiar, a gente vai adiando. E até que está certo dentro das coisas no seu lugar em adiar. Às vezes nós fazemos um plano do dia, então você tem tanta coisa para você, então você pega uma lista e fala: bom, isso aqui é inadiável, isso aqui eu posso adiar. Então você vai separando. E esse encontro com Cristo, esse ouvir da palavra de Deus, esse é inadiável. Esse você tem que colocar no primeiro lugar na sua lista, não deixando para amanhã. Alguém disse: a estrada do mais tarde leva à cidade do nunca. Pensa bem nisso. A estrada do mais tarde leva à cidade do nunca. A palavra nos fala hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora é o momento oportuno. Hoje é o dia da salvação. Não diz amanhã. Não existe amanhã no convite de Deus. Então, que interessante para nós isso. Deus está buscando, Deus está chamando, mas Deus não promete amanhã. Então, que precioso nós pensarmos que esse servo está forçando nossos corações, nossos entendimentos, para que entremos. Deus está amando. E Ele quer dar tudo para alguém que nada tem. Deus quer abençoar o pobre pecador. Mas entendemos que por Jesus Cristo é que chegamos a Deus. Não por nossas obras, não por aquilo que somos, mas em favor que nós somos aceitos. Como Mefibosete foi aceito
por amor a Jonatas. E eu gostaria de deixar esses pensamentos, mais uma vez, nos nossos ouvidos, que Deus está esperando. E Deus está amando a pecadores como nós e dando salvação para nós. Podemos dar graça?